Você já parou para pensar? O que é você de verdade? Será que você é esse corpo, essas emoções, essa voz na cabeça que nunca se cala? Ou será que você é algo muito mais profundo, algo invisível, mas eterno? Desde os tempos antigos, grandes sábios, profetas e místicos disseram que o homem não é apenas carne e osso, que por trás de cada rosto existe um mistério sagrado, uma centelha, um brilho escondido nas profundezas do ser. Na tradição gnóstica, essa centelha é chamada de espírito, uma fagulha divina caída neste mundo material. Mas para acessá-la, precisamos primeiro entender o que somos. Você tem uma alma, ou você é uma alma? E o que é o espírito? Onde ele se esconde? Como despertar essa luz? Seres humanos que ousaram dizer que este mundo não é o verdadeiro lar e que o corpo é uma prisão, construída para manter a alma adormecida. Mas, e se eles estiverem certos? E se a realidade for muito mais profunda do que aquilo que vemos com os olhos? Neste vídeo vamos explorar a diferença entre o corpo, a alma e o espírito. Vamos descobrir o que os gnósticos realmente ensinavam. E no final, talvez você nunca mais se veja da mesma forma. A maioria das pessoas acredita que tem uma alma, como se a alma fosse uma espécie de apêndice espiritual, uma posse invisível que carregamos dentro do corpo. Mas os antigos gnósticos, que buscaram o conhecimento não com os olhos do mundo, mas com os olhos do espírito, diziam algo radicalmente diferente. Você não tem uma alma, você é a alma. Se você tem uma alma, você continua se identificando com o corpo, com o ego, com a personalidade. Você diz, eu sou fulano, eu tenho desejos, eu tenho uma alma, eu sou isso ou aquilo. Mas quando você compreende que você é a alma, você começa a se perguntar, quem é esse eu que pensa, sente, duvida, teme, ama, sofre? Os gnósticos revelam, o ser humano é triplo, mas a alma é o centro de tudo. O corpo é apenas o veículo material, como uma veste emprestada. A alma é o ser que anima o corpo, a viajante. O espírito é a semente divina escondida dentro da alma, a luz verdadeira, silenciosa, esquecida. O espírito é o tesouro escondido no campo do corpo. A alma é o peregrino que busca esse tesouro. O corpo cresce, envelhece, adoece, morre. Os pensamentos vêm e vão, as emoções oscilam como ondas, mas a alma permanece presente por trás de tudo isso. Imagine por um instante. Você não é os seus pensamentos porque você os observa. Você não é suas emoções porque você as sente. Você não é seu corpo porque você o carrega. Logo, quem é você? Você é o centro que observa. Você é a alma. A alma é como uma lente entre o mundo físico e o espiritual. Ela pode se identificar com o corpo e viver nas ilusões dos sentidos. Ou pode voltar-se para dentro e reencontrar o espírito, a centelha esquecida. O que acontece quando acreditamos que somos apenas um corpo? Vivemos presos à matéria, procuramos sentido no que passa. Corremos atrás de status, dinheiro, beleza, controle, mas sentimos um vazio que nunca é preenchido. A alma é como um espelho sujo. Quando o espelho está sujo pelas paixões e ilusões do mundo, ele não reflete a luz. Mas quando é limpo pelo autoconhecimento, ele revela o espírito escondido. Essa limpeza do espelho da alma é o que os gnósticos chamavam de despertar. Não é uma crença, não é um dogma, é um reencontro com a realidade interior. A alma é o campo onde a batalha da existência acontece. E dentro desse campo está enterrado o espírito, a joia esquecida, o sol por trás das nuvens. Se você é uma alma, então o que é o corpo?
E o que é esse espírito que parece estar escondido dentro de nós, como um sussurro que mal conseguimos ouvir? Para os gnósticos, o ser humano é uma estrutura tripla. Corpo, soma ou sarx, a matéria, o invólucro. 2, alma, psique, a consciência que sente, pensa e escolhe. 3, espírito, pneuma, a centelha divina que veio da luz, o que realmente somos por trás de todas as camadas. O corpo é o aspecto mais visível e sensorial da existência. Mas para os gnósticos, ele não é o verdadeiro eu. Na verdade, é o primeiro grande véu, a prisão da alma. O corpo é como um véu que cobre a alma e a impede de ver a luz. Ele é perecível, limitado pelo tempo, pelas necessidades biológicas, pelos desejos. É regido pelos instintos, fome, sono, medo, prazer, dor. Ele nos enraiza no mundo material, o domínio dos arcontes. Os gnósticos não odiavam o corpo. Eles sabiam que o corpo é uma ferramenta, mas alertavam: quem vive só para o corpo se torna escravo da ilusão. Quando o corpo governa a alma, reina a ignorância. Quando a alma governa o corpo, começa a libertação. Pense em quantas decisões você tomou apenas por medo, prazer, vaidade, conforto. Agora pense quantas decisões vieram de silêncio interior, de clareza, de conexão com algo maior. Essa diferença vem de onde está seu centro, no corpo ou na alma. A alma é o eu interior, o ser que pensa, sente, escolhe. Ela é como o viajante que está dentro do veículo do corpo. Ela carrega memórias, traumas, desejos, aprendizados, intuições. É ela quem sofre, quem busca, quem ama, quem se perde e quem pode se reencontrar. No Evangelho de Maria Madalena, a alma disse: eu vi o mundo, eu vi a morte, mas agora eu vejo a eternidade. A alma tem o poder de olhar para dois lados: para o mundo sensível, onde se apega aos prazeres e sofrimentos do corpo, ou para o espírito, onde começa o caminho de retorno à verdadeira origem. Exemplo prático. Você já sentiu que sua vida não faz sentido, mesmo quando tudo parecia estar bem? Esse é o grito da alma sufocada, chamando pelo espírito sua origem esquecida. O espírito, chamado pelos gnósticos de pneuma, é a parte mais sagrada e escondida do ser humano. Ele não nasce, não morre, não sofre. Ele é a presença divina colocada em você desde antes do tempo. No Evangelho de Tomé: se derdes à luz o que está dentro de vós, o que está dentro vos salvará. Se não derdes à luz o que está dentro de vós, o que está dentro vos destruirá. Essa frase não fala de algo externo. Fala do espírito que está dentro de você, esperando ser despertado. O espírito não pode ser tocado pela ignorância, mas ele pode ser esquecido. E quando é esquecido, a alma vagueia sem direção. Ela reencarna, sofre, se perde, tentando encontrar em coisas passageiras aquilo que só o espírito pode oferecer. Imagine uma lamparina antiga. A alma é o recipiente, o corpo é o pavio, mas sem o fogo do espírito não há luz. Os gnósticos viam essas três partes como camadas da existência. O corpo é a casca, a alma é o fruto, o espírito é a semente. Despertar é atravessar essas camadas, como quem acorda de um sonho dentro de outro sonho, até reencontrar a luz de onde tudo veio. E quando a alma desperta o espírito, tudo muda. Ela deixa de buscar fora e começa a lembrar quem é. Esse é o verdadeiro renascimento, a verdadeira salvação, não por rituais, mas por gnose, conhecimento direto e íntimo. Você não é só corpo, nem só pensamento, nem só emoção. Você é uma alma viva, com uma centelha divina dentro de si, esperando ser redescoberta.
E agora que você compreende melhor essa tríade, corpo, alma e espírito, podemos seguir para o próximo passo. Como despertar o espírito que está adormecido dentro de nós? Se o homem é uma alma, e se dentro dessa alma há uma centelha divina adormecida, a pergunta inevitável é: como acordá-la? Como despertar o espírito e lembrar quem realmente somos? Desde o nascimento, o homem é condicionado a olhar para fora. Ensinaram-nos a valorizar o corpo, o status, a posse, a imagem. A mente foi treinada para buscar no mundo a realização que só pode ser encontrada dentro. O espírito, segundo os gnósticos, está sepultado debaixo de camadas e mais camadas de ignorância, medo e ilusão. No Evangelho da Verdade, lemos: o esquecimento não veio do Pai, pois o esquecimento não é algo que veio dele, mas sim surgiu porque a humanidade não conhecia o Pai. Ou seja, despertar o espírito é lembrar-se da fonte, é romper o véu do esquecimento e acender a memória de que somos divinos. Mas então, como isso acontece? Como se desperta o espírito, essa centelha pura que habita dentro da alma? A tradição gnóstica aponta 3 grandes caminhos. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Os gnósticos ensinavam que o verdadeiro templo está dentro. Enquanto a religião externa aponta para fora, o gnosticismo diz: olhe para dentro. É no mergulho interior que se encontra a verdade. É ao observar os pensamentos, sentimentos e desejos com total lucidez que se começa a distinguir o que é da alma e o que vem do espírito. No Evangelho de Tomé: se aqueles que vos guiam vos disserem: vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem: está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. O autoconhecimento é o primeiro fogo que começa a queimar os véus da ilusão. Práticas de contemplação, meditação e quietude são chaves poderosas. Não se trata de uma religião, mas de uma atitude de atenção interna constante. Os gnósticos buscavam o que chamavam de epinóia, a intuição espiritual que sopra direto do pleroma, o mundo superior. Essa intuição só é captada quando a mente se cala e o coração se abre. No Evangelho de Maria, Maria Madalena diz: o Filho do Homem está dentro de ti, segue-o, pois aqueles que o buscarem o encontrarão. Evangelho da Verdade: a gnose do Pai traz o descanso, pois ao conhecer o Pai, a ignorância é dissipada como a escuridão diante da luz. A gnose é como um raio de sol, atravessando as nuvens da alma. Ela não vem de fora, ela brota de dentro, quando a consciência se volta totalmente para a verdade. Importante entender: despertar o espírito não é um momento mágico, único. É um processo gradual. É como acender uma lâmpada em uma caverna, primeiro um brilho fraco, depois mais luz, até que toda a escuridão desaparece. Isso exige autenticidade radical, vontade de desapegar do ego, amor pela verdade acima de tudo. É um caminho de purificação interior, de reconstrução da própria identidade, de morte simbólica e renascimento espiritual. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: se vos perguntarem de onde vindes, lhe dizei: viemos da luz, onde a luz surgiu por si mesma. Ela se firmou e se manifestou em sua imagem. No mundo moderno, tudo gira em torno da aparência. Como você se veste, como você se mostra, como você aparenta sentir. Mas, na sabedoria gnóstica, essa obsessão com a carne não é casual. Ela faz parte de um plano maior, o plano dos arcontes, os senhores da ilusão. No texto apócrifo sobre a origem do mundo, os arcontes criaram o corpo humano como uma prisão,
um envoltório denso que aprisiona a centelha divina, mantendo-a distraída com desejos, vaidades e dores físicas. Eles deram ao homem uma mente carnal, para que ele se esquecesse de onde veio. O perigo de se identificar com o corpo é justamente perder a memória de quem você realmente é. É acreditar que você é essa forma passageira, que envelhece, adoece e morre. E quando isso acontece, a alma entra no sono profundo da ignorância, o esquecimento gnóstico chamado de letargia pneumática. Quando a alma se identifica com o corpo, ela começa a viver por reflexo, deseja o que os outros desejam, teme o que o sistema diz para temer, e começa a buscar sentido em coisas perecíveis, como status, sucesso material ou prazeres imediatos. E o que acontece quando o corpo se vai, quando tudo aquilo que você achava que era desaparece? A resposta é dura, mas necessária. A alma fica perdida. Sem lembrança do espírito, ela não consegue subir. Ela fica presa no ciclo dos renascimentos, a roda do sofrimento, como os gnósticos e outras tradições chamavam, presa entre mundos, sem direção. É por isso que tantos vivem como zumbis espirituais, conectados, mas desligados, ocupados, mas vazios, com o celular na mão e o espírito esquecido no fundo do ser. Os gnósticos não condenavam o corpo, mas o engano de pensar que ele é tudo o que existe. Eles diziam: use o corpo como uma vestimenta, cuide dele, mas não o adore, pois sua verdadeira essência é o que está dentro do dentro. O homem não é o corpo é apenas o véu, uma vestimenta, uma casca temporária no teatro da matéria. A alma é a viajante, aquela que passa pelas experiências, pelas dores e alegrias, pelos ciclos do tempo. Ela sente, aprende, sofre, deseja, mas também pode despertar. E dentro da alma existe algo ainda mais profundo, o espírito. O espírito é a centelha imortal, a chama que nunca se apaga, é a origem e o destino. É o que você sempre foi, antes de nascer e depois de morrer. O mundo moderno nos ensinou a esquecer isso. Nos ensinou a nos identificar com a aparência, com a profissão, com as emoções, com a mente. Você é o ser que observa. Você é a consciência por trás dos pensamentos. Você é a alma que busca o caminho de volta à luz. E os gnósticos já sabiam disso. Eles nos alertaram. A ignorância é a mãe de todas as prisões. E o autoconhecimento é o começo da libertação. Se você chegou até aqui, isso já é um sinal. Sinal de que algo dentro de você está despertando, de que a centelha começa a arder novamente. Acorde, alma adormecida. O corpo é um templo, mas não é sua casa. A terra é um caminho, mas não é o destino. O sofrimento é um espelho, mas não é sua identidade. Você não está aqui por acaso. Você foi lançado ao mundo para se lembrar de quem é. E esta lembrança começa agora. Desperte, alma adormecida, pois a luz está dentro de ti desde o princípio. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está em busca de respostas e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. A gnose é o mapa, mas a luz está dentro de você.